Saiu há pouco o resultado do julgamento do homem que matou e esquartejou o corpo de uma mulher há 10 anos na capital. Quem chega agora com as informações é o Raí Quadros. Raí, boa noite. Oi, Daniela, boa noite a você e a todos. Vandré Centeno do Carmo foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão pela morte de Cíntia Beatriz Lacerda Glufke. Os jurados entenderam que ele é culpado pelo homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Vandré estava em liberdade desde novembro de 2019, agora vai cumprir essa pena inicialmente em regime fechado. Ele foi ouvido hoje por cerca de 50 minutos, confessou o crime, mas disse que a ação não foi premeditada e alegou que estava sob efeito de álcool no dia do crime. O caso aconteceu em 2015 aqui em Porto Alegre e, segundo a promotoria, o corpo dela foi esquartejado com uma serra elétrica e cimentado num pátio em frente à casa de Vandré. Outras partes do corpo foram colocadas numa mala que foi levada até Santa Catarina, onde foi descartada. Vamos ouvir agora o que disse o promotor deste caso logo após a condenação. Considerando todas as provas que foram reunidas nos autos do processo, sim, havia elementos concretos e seguros no sentido de uma condenação. O Ministério Público se satisfez com o resultado da votação em si, dos jurados estão de parabéns, porque de fato atenderam aos pedidos do Ministério Público, reconheceram todos os quesitos, inclusive a própria defesa reconheceu. Além dele, também seriam julgados hoje 2 irmãos de Vandré que teriam participado desse homicídio, mas hoje o julgamento foi adiado para o dia 10 de dezembro. A defesa do réu disse que vai se manifestar apenas no processo. Dani e Eloy. Aí, muito obrigado. Uma boa noite. Deu alguns dor forte de cabeça, assim, tomar mais vinho para tentar me acalmar, só que piorou. Aí que eu tive essa ideia maluca de pegar uma mala, assim, sabe? Talvez dar um fim nela e nunca mais ter sofrimento. Eu disse, bom, se ela não está aqui, não vai poder me fazer mais mal. Eu errei, eu não devia ter pensado nisso nem no começo, isso é errado, eu me arrependo disso. Mas ela disse que é certo que ia mandar o Mário ou outras pessoas para me matar. Não sei como que eu perdi o medo, daí eu... Tu foi na rodoviária, que daí tu já estava decidido, hoje eu vou acabar. Eu estava chorando, escondido da minha madrinha ali, ela não viu. E eu várias vezes desisti, porque a gente ficou caminhando por ali, eu só falei, não, a gente vai comprar passagem, vamos lá visitar eles, todo mundo. Eu não foi na casa dela depois? Da rodoviária. Daí tu comprou as passagens, as malas. Comprou as passagens e a mala. Quando e onde tu te encontrou com a Cindy? Então, daí eu... Isso foi na quinta-feira. Dia 5, precisamente, que eu comprei a... Comprou as passagens. Que é o dia que eu recebi, se eu lembro. Tá. Eu peguei correndo pra... André Centeno do Carmo. Sua idade? Atualmente 35 anos. Profissão do senhor? Vigia. Trabalho no campo. O senhor tem filhos? Não, senhor. O senhor estudou até que série? Ensino médio completo. Faz uso de alguma substância entorpecente, como álcool, drogas? Não, só medicação controlada. Tomas enquanto. O senhor já foi preso ou processado alguma outra vez, além deste fato que estamos aqui tratando hoje? Não, senhora, só essa acusação. Senhor Vandré, então, o senhor teve a oportunidade de conversar com o Dr. Gabriel, defensor público, razão pela qual eu preciso lhe advertir que o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, ele não responder as perguntas, isso não pode ser levado em seu prejuízo, mas querendo falar, essa é uma oportunidade. O senhor gostaria de responder ou prefere ficar em silêncio? Para responder todas as perguntas. Livre do Ministério Público. Sim, senhora. Então, a orientação A orientação da defesa é a resposta só às da defesa, doutor? E dos jurados. Então, o senhor então vai responder quem, senhor Vandré? Os jurados da minha defesa. O doutor Gabriel? Isso. Não. Não, senhor. O Ministério Público, então, apresenta impugnação ao pedido da defesa de aplicação do silêncio parcial, considerando que a versão do réu, além de ser um meio de defesa, trata-se de um meio de prova também, de forma que o Ministério Público entende que está sendo cerceado o seu direito de trabalhar conforme a Constituição Federal exige que o Ministério Público
trate os crimes dolosos contra a vida com um zelo necessário. Então, entende-se que a acusação, nesse caso, está sendo cerceada, doutor. Doutor, o senhor quer se manifestar? Posicionamento dos tribunais superiores no sentido do deferimento dessa questão do silêncio parcial, até porque direito do réu, inclusive, ficar em silêncio, então ele, nesse momento, já é mais reconhecido pelos tribunais superiores a possibilidade do silêncio parcial, no que se a defesa se ampara, razão pela qual essa orientação ao acusado, nesse sentido. Fica feito, então, o registro intermediato da designação do Ministério Público do contraditório em relação à defesa. Pelo juízo fica o registro de que o interrogatório não é só um meio de prova, mas também instrumento de autodefesa, razão pela qual compete a defesa escolher a melhor estratégia defensiva. Feitas, então, as manifestações, senhor Vandré, eu vou ler, então, a acusação que pende contra o senhor. O senhor foi denunciado por fato que teria acontecido no dia 7 de agosto de 2015, por volta do meio-dia, na rua Alfonso Moacir Serioli, número 28, na Vila Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Segundo consta, o senhor está sendo acusado, então, do homicídio da senhora Cíntia Beatriz Lacerda Lupke, bem como também do delito de ocultação de cadáver. Sobre esses fatos, então, foi lida a denúncia e eu passo a desejar, então, a palavra para o doutor Gabriel para as perguntas. Bom dia, André. Bom dia, doutor. Bem, vou do outro lado lá. Que a gente consegue trabalhar melhor. André, nós vamos julgar um fato hoje acontecido lá em 2015, no qual tu és acusado. E a primeira pergunta que eu faço é verdadeiro esse fato? Sim. Foste tu quem tirou a vida da Cíntia? Infelizmente. Te arrepende disso? Me arrependo, mas não por mim, mas por ela, né? Pela vida dela, porque é algo que não precisava ter acontecido. É algo de momento e, como eu disse, a família dela, amigos, pessoas que conheciam ela estão sofrendo até hoje, né? E é algo que eu vou conviver pro resto da vida. Vamos lá, André, nos conta, como é que começou essa tua relação com a Cíntia? Onde é que tu a conheceste? Sim, nós nos conhecemos no curso de comissário de bordo, em 2013, o qual a gente se formou. Por volta de dezembro de 2013, ela, né, conversava e ela mandou mensagem dizendo que estavam precisando no Hotel Swan Tower, né, de recepcionista. Vocês conheceram num curso de comissário de bordo, é isso? Sim, senhor. Tu chegaste a trabalhar no aeroporto também, né, por um período? Sim, em 2010, porque precisavam de pessoas que falavam inglês fluentemente. Pode continuar. Sim, dando continuidade. Então, ela me mandou mensagem dizendo que precisava de recepcionistas e que tivesse um bom inglês e tal. Aí eu fui trabalhar nesse hotel, né? Foi ela que me indicou, inclusive. Aí o gerente da recepção gostou, né? A Cindy. Aí passei no processo seletivo de imediato, né? Fui contratado e comecei a ter, assim, convivência com ela direto, né? E ela aparentava, assim, uma pessoa que sempre tinha problemas, assim, queria desabafar e tal, sempre se sentiu muito à vontade comigo, né? Ela contou que estava passando por um casamento muito turbulento, né? Com o seu Thomas, na época, e que a mesma estaria em processo de separação, que já estava separada de corpos, não sei se é assim que fala, tá? Mas que tinha com ele uma diplomacia do apartamento dela, lá da Antônio de Carvalho. Pois bem, então, aí, ela confidenciou para mim um dia que ela estava tendo já um relacionamento com um rapaz que foi vindo, acho, na primeira audiência, chamado Mário Menezes, e que eles saíam, ficavam, né, iam a hotéis e tal, tudo normal, mas que ela já estava ficando cansada, né, desse relacionamento com ele, estava uma coisa também conturbada, que ela não queria mais. Beleza, né? Sempre foi, tipo assim, meio que confidente um do outro. Depois disso, o que ocorre é que a gente começou, né, pela proximidade de ter um relacionamento também. Vocês tiveram um relacionamento afetivo? Então, por quanto tempo? Vamos colocar aí de 2014
até a data dos fatos de 2015. Nesse período em que vocês mantiveram essa relação, ela chegou a ir para os Estados Unidos? O marido dela, o seu Thomas, ele estava morando nos Estados Unidos na época, né? Sim. Tá. E aí ela chegou a ir aos Estados Unidos, depois retornar? Como é que foi isso? Pela diplomacia que ela tinha com ele, ela disse que queria treinar mais o inglês e que ele teria a irmã dele com as crianças e que ela podia passar um tempo lá. Não tinha nada a ver, tipo assim, estavam separados de corpos e tal, uma cultura, como é que chama, divórcio, né, no papel, tudo certinho. E eles, pra ela treinar inglês e ficar um tempo, né? Mas ela sempre disse que queria voltar para Porto Alegre porque a gente estava junto e tal, e queria dar seguimento, né, para relacionamento, quem sabe mais tarde casar e tal. Então, vocês tinham um relacionamento afetivo e ela morava onde? Residia no apartamento do Antônio de Carvalho. Tu frequentava esse apartamento em que ela residia? Sim, muitas vezes. Tanto é que eu lembro, são 10 anos, mas tem coisas que eu lembro e outras não, né? Os porteiros, todos me conheciam. Ela mesma autorizou que os porteiros não precisassem anunciar quando eu chegava lá. Ela disse, não, o André tem acesso livre, pode passar, não tem problema e tal. E, tipo, eu fazia compras para ela, ia lá, a gente passeava e tal. Teve vezes que ela me levou para conhecer os familiares dela lá em Uberaba, né? Sempre citado Belo Horizonte, mas só para formalizar, né? Correr até Uberaba, cidade que ela era. A Cíntia, ela era mineira. Sim, senhor, mineira. E aí tu chegaste, a relação de vocês já estava num grau mais de intimidade, vamos dizer assim. Sim. Que o senhor chegou a conhecer os parentes dela em Minas Gerais, é isso? Sim, as irmãs, a mãe, sobrinhos, churrasco lá, o tempo do Natal, o Ano Novo, a gente passou lá. Ok. Depois disso, o que aconteceu? Então, depois desse período, né, houve momentos bastante conturbados, né? Tem momentos assim que ela é uma pessoa muito explosiva, por exemplo, se dissesse, olha, esse microfone ele tem que estar assim. Ela olhava e disse, não, tem que estar assim. E já começava a se esquentar. Mas eu pensei, nossa, é só a personalidade dela, não sei, sou psicólogo. Então, o que acontece? A gente apenas foi tendo algumas discussões, né? Muita coisa dela, e eu só ficava quieto, aguentando e tal. Mas aí só foi piorando. Esse dia em que aconteceu a morte dela, porque até para esclarecer os jurados, talvez o Ministério Público toque nesse ponto depois, tu foste ouvido em algumas oportunidades nesse processo. Eu tenho aqui, tu foste ouvido no dia, o fato data de 7 de agosto, tu foste ouvido dia 18 de agosto, dia 20 de agosto, dia 28 de agosto, tá? E no dia 28 de agosto, tu traz maiores detalhes a respeito do fato, propriamente dito, tá? Mas, no primeiro momento, inclusive, tu traz à tona de que o seu Werner Gruft, que era o sogro da dona Cíntia, à época, casado com o seu Thomas, teria participação nessa situação. Isso foi verdade ou não? Foi uma retificação. No dia 7 de agosto ele não foi ouvido, doutor, que é o dia do fato. Ele foi ouvido dia 17. Não, eu não falei que ele foi ouvido, doutor. Eu falei que o fato foi dia 7. Certo. Depois 3 vezes. Isso, o fato data dia 7. Isso. Aí depois ele foi ouvido dia 18, dia 20, dia 28. Perfeito. Depois interrogatório em juízo. O fato é dia 7. Dia 7 ele não foi ouvido. A pergunta que eu faço é a seguinte. O senhor Werner teve participação nesse evento? Não. Houve alguma premeditação para que acontecesse esse evento? Não. O senhor planejou a morte da Cíntia ou foi algo que aconteceu lá no dia 7 de agosto, em que vocês estavam almoçando e o senhor praticou o fato? Sim, foi algo de momento. Não foi nada premeditado? Tá bom. Porque nós temos algumas situações aqui na prova do processo que talvez indicassem essa situação. Mas depois eu vou lhe perguntar isso. Primeiro eu quero lhe perguntar o que aconteceu naquele dia.
no dia 7 de agosto? Sim, por diversas vezes, dá pra ver melhor. Por diversas vezes, eu e ela, tipo, tava tendo já um relacionamento conturbado, né? Tipo, eu tava vendo que tava ficando coisa tóxica. Falei, olha, isso não tá dando certo, eu acho que eu não quero dar continuidade a esse relacionamento. E talvez se tu tivesse divorciado e tal, seria melhor e tal, tudo, sabe? A questão de consciência. Mas, tipo, ela ficava obrigando e fazendo bullying, e isso e aquilo. Então, tipo, eu falei assim, olha, isso não tá legal. Eu só quero terminar, uma boa. Cada um segue do seu lado, né? Como qualquer pessoa racional faz e acabou, de boa, né? Segue o teu rumo, segue o meu. Então, era só o que eu queria, né? Eu escondi durante muito tempo dela e das pessoas, algo que eu não me orgulho, jamais vou mergulhar, que utilizava drogas, né? Cocaína, Usava droga na época. sim, e bebia, né? Claro, tipo, escova os dentes para não ficar com cheiro de bebida, algo do tipo. Então, hoje não é uma realidade, mas isso acontecia direto, até quando eu trabalhava no hotel lá. Tanto é que às vezes ela mesma me perguntava, né? Nossa, mas você recebe tanto, por que 1.900 está indo o teu dinheiro para onde? Aí eu dizia, não, é que eu tenho que ajudar minha mãe, pagar as contas, isso e tal. Mas não, eu comprava droga, usava, ficava bem acelerado, porque eu, né? Principalmente a cocaína, que eu não podia ficar sem muito tempo, então ficava muito agitado, né? Então essas coisas aconteciam. Mas enfim, o ponto é que eu queria terminar a relação, né, pacificamente. Então, no dia que aconteceu tudo, eu bebi, né? Até que depois, quando a polícia me pegou, ela viu a garrafa de vinho na minha mochila e bebi porque eu queria ter coragem para falar de algo que tipo, ela já ia se explodir de raiva, porque era questão de fim, né? Porque quando foi assim, então, eu marquei o almoço, ela chegou, né? A gente sentou, começou a comer, uma boa e tal, e eu falei, bom, agora eu tenho que ter coragem de falar de novo com ela sobre a questão do término, né? Aí, no momento em que a gente começou a conversar, né, que eu falei sobre a questão do fim, que seria melhor, não estava dando muito certo e tal, aí ela pegou e já explodiu, né? Ela pegou e disse que não, que vai ficar comigo, eu não sou tua palhaça, quem é essa mulher que tu deve estar interessada, ela é mais bonita que eu, ela se pinta melhor, ela explodiu de raiva naquele momento, né? E aí, o que ocorre foi que, tipo, tem os talheres na frente dela, ela jogou o prato quente no meu rosto, entendeu? Já veio me esganando com a faca pra cima de mim. A gente entrou em luta corporal, né? E caiu perto de onde tinha, esperava a porta, uma pedra, né? E eu dei uma pancada muito forte naquele momento de raiva. E ela já morreu. Mas, não sei se, não lembro bem se deve ter dado outra pancada ou não, mas eu lembro que na primeira ela já ficou sangrou, claro, né? E estava morto. Depois disso, o que aconteceu? Depois disso, eu fiquei com muito medo, fiquei apavorado, transtornado, e simplesmente queria esconder tudo aquilo. Então, aí eu peguei e arrastei o corpo dela para o banheiro, né? Só que nesse meio tempo aconteceu algo ruim também. Meus irmãos, eles estavam na rua, chegaram, né? E eles viram aquele sangue e acabaram vendo, né? Ali, eu tinha puxado o corpo dela até o corpo porque ela já estava morta. Entendeu? Quando teus irmãos chegam em casa, então, isso é uma outra situação importante. Tanto o Alan quanto o Jean, ela já havia morrido. Sim, eles só viram ela morta. E aí tem um desdobramento, que ocorre a questão do corpo. O instrumento utilizado para que fosse cortado o corpo da Cintia, que foi depois da morte dela. Tu já tinha esse instrumento em casa? O que aconteceu? Não, foi assim. Inclusive, isso foi uma das situações que o Ministério Público criou para sustentar a acusação do seu Weber. Uma suposta premeditação e de uma suposta envolvimento também dele na morte da Cintia. Esse aparelho, essa kit, tu já tinha ele em casa? De onde que surgiu? Como é que aconteceu isso? Não, foi assim, sobre essa questão específica da Serra, né? Esmeralda, né, quando ela era viva, ela contou a Esmeralda quem é? Os jurados conheceram. Esmeralda também foi uma das acusadas que veio aparecer, que ela teria organizado contigo essa situação. Em algum momento a Esmeralda
organizou contigo esse fato? Não, ela não sabia. Ela soube depois que surgiu polícia e tal. Quando tu levaste a mala para São Joaquim, ela sabia? Não, ela viu que eu estava muito nervoso. Até eu lembro da exata palavra dela. Disse: nossa, você tá branco feito um papel, tá tudo bem, eu te conheço, a gente é amigo. O que aconteceu? Eu falei: não houve nada, é que eu tive um problema e não posso estar te falando. Não, mas você abre comigo, conversa, fala o que houve. Eu falei: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só tem que te levar lá, né? Como eu já te levei várias vezes para São Joaquim, Santa Catarina, e vai lá ver teus familiares, eu tenho que voltar no dia seguinte porque eu tenho que trabalhar. Tá. E aí houve essa questão de onde que surgiu a Maquita. Ah, sim, claro. A Maquita foi o seguinte: a Esmeralda, então, ela me contou, né, da vida dela, que teve uma infância, morou na rua, era uma pessoa muito sofrida. Aí, aos poucos, ela começou a ter condições na vida e tal, e ela queria fazer no apartamento dela uma reforma, um negócio de piso e tal, e disse para mim, né, comprar para ela uma serra, que pedreiro tinha pedido para ela. Eu não entendo porque não é minha área, né? Então, aí me deu em dinheiro, fui, comprei a serra, né, e entrei para ela lá. Mas a Esmeralda, ela era uma pessoa assim, desculpa a palavra, meio que paranoica, sabe? Todo mundo que conhece ela, conviveu com ela, sabe? Tipo assim, ela comprava muitas coisas caras. Tipo, nossa, esse sabonete aqui é caro, mas as pessoas vêm listar, podem estar roubando, tá sumindo, a reforma que tem que fazer dessa serra e tal, guarda na tua casa. Falei: tem problema. Mas quem é que vai entrar que tá roubando as coisas? É um apartamento, tem portaria, tem tudo. Ela: não, vou roubar e tal, e guarda na tua casa. Tanto faz. Tá vendo? Um dia que tu precisar, manda pedreiro lá. E por que a decisão, eu sei que é complicado falar nisso, mas a gente precisa esclarecer os gerais, são as pessoas que vão julgar. Por que a decisão de levar algumas partes do corpo da Cíntia para Santa Catarina e a decisão de deixar uma parte do corpo enterrada? Então, Na verdade, eu já estava surtado de bebida, de droga, confuso. Eu acho que naquele momento, não, tenho certeza que naquele momento eu só queria esconder. Eu estava com muito medo, né? Então, o que eu fiz? Eu pensei em colocar o corpo dela na mala, mas não ia caber, né? Então, aí eu pensei: bom, eu vou, sei lá, né? Cavar o buraco, esconder e o restante leva, sei lá, assim, e abandone o lugar. tá. E a participação dos teus irmãos no episódio? Meus irmãos, infelizmente, é o que aconteceu. Quando eles chegarem e já ver ela morta, e eles sabem que, tipo, eu tinha esses transtornos, questão de droga e tudo e tal, né? Inclusive, é interessante que, tipo, eles tinham tanto medo de mim. Por quê? Porque já teve um episódio que, tipo, eu estava trabalhando, eu queria só descansar. Claro que eu tinha também me drogado naquele dia. Eles tinham guitarra, violão e ficavam tocando. Entendeu? E aquilo ficava me irritando de uma forma que eu falei: cara, por favor, para de tocar, eu preciso descansar, eu tenho que trabalhar. E eles continuavam e continuavam. Então eu surtei, subi lá em cima, arranquei da mão deles a guitarra, quebrei em não sei quantos pedaços, o violão também, entendeu? Eu tinha ido no centro já, uma neurologista, ela tinha me dado esse tal para eu tomar, mas ela de novo frisou que, tipo assim, cara, precisa ter um acompanhamento psiquiátrico. Né? Mas, tipo, houve esse surto, então eles sempre tiveram medo de mim. Eu sou mais velho e tal, então eles talvez não duvidassem. Quando eu disse para eles que eles chegaram e viram ela morta, que eu ia matar eles também, né? A loucura da droga, que a emoção do momento, que, tipo, se eles não cavassem o buraco, entendeu? E foi o que eles fizeram. A participação deles, então, foi na ocultação do cadáver, assim. Sim, não foi na morte. Eu ameacei eles cavaram o buraco e foram para a rua, só some na minha frente. Tá. Teve um deles que foi até o apartamento da Cíntia. O doutor Gabriel, fazer uma pergunta que você puder fazer para ele. Foi uma maquita ou foi uma retífica? Tem diferença? É uma serra de porta-piso. Eu trouxe uma aqui, seria parecida com essa? Essa aqui é de porta-piso. Isso. E a terra seria parecida com essa? Essa aqui é para cortar madeira. Não, senhor, porque... desculpa. Foi uma serra parecida com essa que o senhor usou para esquartejar o corpo assim? Não, senhor, porque essa daí eu observo que tem dentes, e aqui tinha, mas aqui era liso. Essa aqui é para cortar piso. Tá. Mas era um disco redondo sem os dentes, como essa aqui. Sem os dentes. Sim, senhor. Muito obrigado. Imagina.
Continuando, então, André. E aí, o que aconteceu? Sim. Então, aí depois que eles cavaram o buraco, eles apenas saíram, não vi mais eles. Aí, Tá, mas eles chegam aí, um deles chega aí no apartamento da Cintia, isso tu confirma? eu ameacei eles porque eu queria pegar o celular dela, porque como ela não aceitava de forma alguma o fim do relacionamento, e ela ficava me dizendo que ia me matar, então tal, que eu acredito que, tipo, ela só estava realmente transtornada. Ela não era uma pessoa. Tá. Eu amava ela, de verdade. Mas isso que aconteceu, ele só trouxe o celular, aí eu expulsei eles para mim. Só some da minha frente, eles foram, não vi para eles foram. Tu tinha chave do apartamento dela? Sim, sim, tinha sempre. Ela, como tinha um trânsito livre no apartamento dela, inclusive o porteiro, eu não me lembro o nome dele, mas ele sempre me via, opa, pode passar direto, entendeu? Mas eu tinha porque eu vivia lá, né? A sétima versão. Eu não vou comentar. A sétima versão que o réu dá sobre Doutor, é um direito dele interrogatório, vai ter tempo para falar depois. Vamos lá. E aí, nesse mesmo dia que tu fosse para Santa Catarina? Sim. No dia, como eu disse, né, aconteceu essa infelicidade. Esmeralda, ela tinha a viagem dela para Santa Catarina, né, que ela comprou as passagens para a gente ir junto, porque ela sempre dizia, me enxergo bem, eu vou acabar descendo uma parada errada, vou me perder. Sempre vai comigo, a gente sempre viajou, inclusive para a Europa, né, outras viagens também, e era para ir com ela, né? Mas aí, como que eu explicar para ela que tudo aconteceu? Por isso que eu fiquei com muito medo, só que ocultar tudo que aconteceu, né? Por meio do relacionamento do corpo e tal, coloquei na mala, o resto enterrei no pátio, né, na casa, porque eu tava com muito medo, eu tava assustado. E surtado de droga também na época, né? Então, eu simplesmente peguei e fui. Chamei um táxi, né? Tinha na época esse aplicativo de hoje, né? Me levaram até a rodoviária, cheguei lá, que eu, como eu disse, né? Ela me perguntou, nossa, tá branco, fez um papel, tá bem, caiu tua pressão, fez alguma coisa? Eu falei, não, eu não posso te falar, aconteceu alguma coisa muito ruim, mas tá tudo bem, só vamos lá para a viagem logo. Embarcamos no ônibus, chegamos lá, né? Já era madrugada, e ela ligou pro, se não me engano, era Silvestre, o sobrinho dela, e ele disse, olha, eu tô com um problema no carro, eu não vou conseguir buscar vocês. Aí eu falei, cara, então a gente vai caminhando, né? Aí ela disse que estava apertada, né? Precisava urinar. Aí foi para um cantinho. No momento que ela foi para ali, eu peguei a mala e joguei. Na verdade, desde o primeiro momento eu já me arrependi. Quando eu joguei ali, eu queria que fosse encontrado, porque a polícia vinha até mim, eu ia explicar o que aconteceu e tudo ia se esclarecer. Aí tu volta nesse mesmo dia para Porto Alegre, dia 8 mesmo. Isso virou a madrugada, né? Aí eu peguei o ônibus e voltei para Porto Alegre. Eu tinha que trabalhar no seguinte, no hotel que eu trabalhava na época, que era o Intercity, aqui perto do Tribunal de E aí depois iniciou toda a investigação, onde foi ouvido na Polícia Civil no primeiro dia 18, depois dia 20, que tu imputa a acusação ao Werner, depois dia 28. Isso. Tu ficaste quanto tempo preso por esse processo? Sim, me prenderam no dia 21 de agosto de 2015, perdão. E eu saí dia 21 de novembro de 2019, ou seja, 4 anos e 4 meses. 4 anos e 4 meses tu ficaste preso por causa disso. Sim, senhor. Teve uma questão que tu, em determinado momento, tu chegasse a utilizar o celular da vítima ainda, né?
eu queria pegar as mensagens, né, que ela ficava dizendo que não ia terminar de jeito nenhum, que tinha até algumas de morte. Eu dei para a delegada e ela, inclusive, diz que passou para outros veículos, mas eu, quando estava solto ainda, ouvi falar desses áudios dela me ameaçando de morte no Diário Gaúcho, na Zero Hora, em outros jornais ali da época, né? Mas, como eu disse, acredito que ela só estava brava para não ter terminasse o relacionamento de forma alguma. Tá. E depois da morte dela, tu chegaste a utilizar o celular por alguns dias. Como é que foi isso? Eu estava com medo. Chegaste a comunicar com a família? Sim, porque eu né, queria que chegasse o tempo que a polícia viesse me interrogar e preocupar as pessoas. É claro que sei, tem ciência que foi algo errado. Jamais me orgulharia do que aconteceu, mas, sim, isso ocorreu. André, tem algo mais que tu queira esclarecer em termos importantes? Já confessaste fato, já confessaste morte, já nos disseste que não teve premeditação, que foi um fato que aconteceu, que tu acreditas que foi um surto mesmo. Na verdade, uma coisa que eu queria relatar é que tinha muita raiva quando ela começava a dizer, e também outros colegas da formação de policiais dizendo que eu era louco, que tinha um senhor alto, de bigode, de óculos, que ficava aparecendo no meu ombro, queria me mandar me defender, dizer que pessoas não era para me machucar e tal, e todo mundo, isso me irrita muito, porque as pessoas diziam que era louco, falavam que não tinha esse senhor, mas eu vi ele sempre existiu, e as pessoas diziam que não. Mas aí a Cintia disse que eu tinha que ir no psiquiatra, que eu tinha que ir lá no, como é que chama, na neurologista, e ela me deu como é que chama, esse citalopram, na época, né? Você acredita que essa situação era por causa do uso das drogas? Não sei se era por causa de drogas, porque eu comecei a usar mesmo droga, cocaína, a maconha, quando era mais no tempo, assim, do hotel. Mas esse senhor, que inclusive eu lembro de uma vez que aparecia, é o Steve, né? Ele era no curso de comissário. As pessoas ficavam achando graça. Eu falei, mas como que vocês estão achando graça se eu tô vendo ele ali, vocês não vão, não estão vendo, estão me chamando de palhaço, que eu sou mentiroso, algo do tipo. Então, tipo, já começou aquelas contendas na aula. Mas aí, dentro do presídio, o psiquiatra, ele disse para mim que, falou assim, olha, eu vou te dar o Aldol, tu não tá tomando, por isso que o Steve voltou. Só que eu falei para ele é um advogado, outro, não sei, está sempre de terno, ele fala comigo, ele é real. Só que as pessoas não acreditavam. Eu falei, bom, se vocês não acreditam, não estão vendo ele ali conversando comigo, então o problema é de vocês. Ele é real, sim, senhor. Né? Eu ficava muito impactado por isso. As drogas pesadas eu usava, sim, mas depois, né? Tanto é que uma das mais pesadas que eu usei quando estava lá na prisão era um Talibã, e eles, que era direto na veia, disseram que se eu ficasse muito travado, era só cheirar um pouco e eu ia voltar normal. Em relação ao fato, tem algo mais que tu queira esclarecer? Não sei se os senhores têm mais alguma pergunta, mas acho que basicamente. Só isso. Em pergunta dos jurados, senhor Vandré, no dia deste fato, o senhor estava sob efeito de drogas? Sim, eu não nego isso aí. Hoje, porque eu não uso muito mais tempo, entendeu? Eu tô com a mente limpa, consigo ter uma clareza, eu realmente confesso. No dia, eu tinha bebido vinho, eu tinha cheirado carrinhos de cocaína, umas 10, 15, eu estava bem acelerado, mas era mais para ter coragem e calma para falar de novo do mesmo assunto, que eu não queria manter mais esse relacionamento que estava me prejudicando. É só isso. Mas aí foi quando aconteceu toda essa discussão e, infelizmente, eu cometi esse ato horrendo, tenho ciência do que eu fiz errado, mas eu surtei, eu já estava antes surtando, mas estava assim, drogado e tinha tomado. E, tanto é que a polícia, quando foi lá na delegacia, até me esqueci de tirar da bolsa, eles viram a garrafa de vinho comigo, falaram, você é alcoólatra? Falei, não,
Não ia dizer que tomava um monte, né? Porque eu tava com medo, mas estava drogado, sim. Gerardo, tem alguma outra pergunta? Não. Eu tenho mais uma pergunta só. André, atualmente, depois que tu foste solto, em 2019, tu tiveste mais alguma situação, algum envolvimento com algum fato, tu estava trabalhando? Não, aí que tá. Quando eu estava preso, eu comecei a frequentar algumas capelas, né? Pessoas lá treinadas, assim, falam dos voos, tipo o que chama ressocialização, acho que é assim que fala, não entendo muito essas coisas. Eu saí e botei na minha cabeça, olha, eu me arrependo do que aconteceu. Sou culpado, vou ser punido, eu preciso ter minha consciência em paz, tá? Eu não quero saber mais de droga, porque não durmo, tenho pesadelos, isso até hoje. Tanto é que eu tomo medicação controlada, né? O clonazepam que meu psiquiatra me dá. Eu não quero saber disso, eu não quero saber de droga, eu quero uma vida normal, eu quero trabalhar. E durante um tempo que eu já não estava usando droga dentro do presídio, eu fui para o setor que chamava Pavilhão G, que era de galeria de trabalhador, tendo uma alimentação melhor, entendeu? E coisas de socialização, que tem artesanato, essas coisas, eu já comecei a melhorar bastante. Eu falei, nossa, eu já trabalhava antes na rua. Eu não sei como é que eu ficaria nessa questão de drogas, mas aqui dentro eu estou trabalhando, eu estou me sentindo bem. Só que eu quero sair, eu quero algo melhor, entendeu? Que realmente falo de socialização, eu não quero entrar por esse mundo, porque só vai ter uma coisa, ou eu vou, né, perder a cabeça fazendo uma bobagem e vir preso de novo, ou pior, morto. E eu não quero isso. Tenho família, tenho meu pai, tenho minha mãe, eu quero ser alguém bom. Como eu sempre fui, só fiz uma coisa errada, né? Então, eu peguei e continuei trabalhando nesse tempo todo, desde que eu saí de 2019, né? Houve, claro, aqui fora, alguns empregos muito bons que eu tinha conseguido, até pela questão de inglês e tal, mas eu via o pessoal no RH achando, nossa, é aquele cara da TV, da questão da mala e tal, então te tira ele fora, entendeu? Eu perdi alguns empregos, mas depois continuei perseverando e arrumei outros. Tá, eu tenho um relacionamento. Como é que é o nome da tua companhia? Sim, depois eu conheci uma pessoa, né? Acho que minha atual esposa, a gente é casado no civil, uma pessoa maravilhosa, sempre me ajuda, me, me ajuda assim em frente, né? E é isso. Uma vida normal, trabalho, sou vigia do Zafre, né? Tem mais perguntas, doutora? Gerardo, mais alguma pergunta? Não? Então, considerando o horário, eu vou fazer